prezados rádio ouvintes, amigos, aqui está a palavra do Senhor, que se encontra em Atos capítulo 10, do início até o versículo 10, que diz a visão do centurião crente. Por isso nós vemos aqui a palavra de Deus que nos dá o entendimento que nós devemos continuar progredindo. Veja de perto, possa abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, aleluia, ou quem sabe você pode ouvir com atenção a nossa palavra em relação à visão do centurião crente. Diz assim: na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a sua ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço. Então Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Aleluia. Nós vimos, portanto, diante de uma situação desta, aleluia, que nós temos que continuar progredindo, porque a igreja de Tessalônica teve um início no meio de perseguições e tumultos. É o que está escrito aqui, Atos 17, versículo 1 ao versículo 10. Pedro estava sendo abençoado. Pedro era um homem de Deus. E Cornélio, aquele que buscava no Senhor a resposta para a sua vida. Agora, Paulo anuncia Jesus, o Messias, aqui conforme Atos 17, versículo 1 ao versículo 10. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Antípolis e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Então, Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se ajuntavam a ele. Um grande número de não-judeus convertidos no judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se ajuntaram ao grupo. Mas os judeus ficavam com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo desordeiros. Estes fizeram muitas confusões na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim
de os levar para o meio do povo, para maltratar. Mas como não o encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares, agora chegaram até nossa cidade. E Jasão o hospedou na casa dele, e eles estão desobedecendo as leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram estas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Então, meu irmão, o lugar que nós encontramos aqui, a palavra de Deus, Atos 17, 1 a 10, versículo 10 diz: logo que aconteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. Glória a Deus. Então, continue progredindo, continue crescendo, continue fazendo a obra do Senhor. A igreja de Tessalônica teve seu início no meio de perseguições e tumultos, é o que está escrito aqui. Confusão. Paulo ficou tão preocupado com a fidelidade desses novos discípulos que ele decidiu ficar sozinho em Atenas e mandou Timóteo para Tessalônica, conforme 1 Tessalonicenses 3, 1 a 2. Está escrito que ele enviou e ficou lá, juntamente em Atenas, e mandou, portanto, Timóteo para Tessalônica. Quando Timóteo voltou e encontrou o apóstolo em Corinto, Paulo ficou aliviado e mandou sua primeira carta aos Tessalonicenses para os animar e instruir, conforme Atos, capítulo 18, versículo 5, que está escrito, glória a Deus: depois que Silas e Paulo chegaram da província de Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Aleluia, glória a Deus. Queridos radiovintes, amigos, em 1 Tessalonicenses 3, 6 também nós encontramos este mesmo assunto. No 4º capítulo dessa carta, ele destacou 2 temas importantes na vida de cada cristão. Primeiro, a santidade. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Ele mostra, portanto, que nós temos que ter a santidade. Santidade esta, glória a Deus, que nós temos que estar sempre pronto para progredir, crescer, nos santificando, fazendo com que a obra do Senhor continue, ela sendo, cada dia que se passa, mais divulgada, mais sendo ainda abençoada, porque nós sabemos, meus amados irmãos e amigos, que só o Senhor para fazer esta obra. Então, vivendo para adorar a Deus, finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus Cristo que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, é que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Glória a Deus! Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito, aleluia, e não com paixões sensuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, meu prezado rádio ouvinte, que ninguém prejudique o seu irmão, nem despreze, ou quem sabe, desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas na santidade, para sermos completamente dedicados a Ele. Foi para isso que Ele nos chamou. Portanto, quem rejeita esse ensinamento
não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Aleluia. Pois a esse o amor, diz a palavra, pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Estavam fazendo bem, mas precisavam progredir mais. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8, é o amor fraternal. Em ambos os casos, ele fez observações interessantes sobre o progresso desses novos irmãos. Ele disse que os tessalonicenses estavam praticando bem e os animou, aleluia, a continuar progredindo, aleluia. É o que nós fizemos na leitura em Atos capítulo 17, versículo 1 ao versículo 10. Porque eles estavam fazendo bem, mas precisavam progredir mais. A linguagem de Paulo nesse trecho frisa bem um ponto que todo o Filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, deve compreender. Mesmo quando fazemos bem, precisamos continuar progredindo, não parar. Considere algumas aplicações nesses princípios que nós fizemos na leitura, que há pessoas que se preocupam com a sua salvação até o ponto de crer, se arrepender e se batizar. Uma vez feita essas coisas, às vezes eles param de crescer. Não, já estou tranquilo, aqui já parou tudo, eu já alcancei. E não é isso. É o que Paulo mostra. É como se uma única coisa importante fosse a entrada do corpo de Cristo. Erram por não continuar crescendo. É o que nos diz em 1 Coríntios capítulo 3. O homem erra em não continuar. Ele tem que continuar progredindo. No capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, ele diz o crente infantil e as dissensões. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-lo com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Quando existe ciumeiras, brigas entre vós, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que tudo ele exige? Então, meu irmão, aí está a meditação. Você fica com essa palavra e observe se você está edificado ao ponto de ouvir uma palavra de repreensão, uma palavra de exortação, uma palavra de consolação, uma palavra que você possa mudar de vida. Às vezes tem pessoas que mudam, mas é para pior. Aí eu vou sair daqui, eu não posso ouvir esse pastor só prega contra a minha vida, contra o que eu gosto. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não temos que amar o mundo, nem o que há no mundo, mas amar a Deus. Porque Deus não ama, mas ama no sentido de salvação. Alguns outros, eles crescem bem por um tempo, mas depois ficam contentes com suas vidas e seu conhecimento da palavra de Deus e deixam de se esforçar. Tais atitudes, meus queridos radiovintes, amigos, deixam a pessoa inútil no reino de Cristo. O autor de Hebreus advertiu os seus irmãos por ter estacionado na sua vida cristã, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo no tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Lamentavelmente, é o que o escritor diz isso. De novo, ensinar de novo. Meu Deus, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, meu irmão? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 12.
lamentavelmente, ainda existe pessoas que estacionaram, pararam e não cresceram e nem continuam crescendo. Por isso, vamos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. É o que diz Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçamos. Lá em Oséias, capítulo 6, 3, diz a palavra, crescei, prossigamos, vamos continuar crescendo em conhecer o Senhor. Então continue progredindo. Esta é a nossa mensagem para que você possa continuar, nós possamos continuar progredindo, crescendo na presença de um Deus tão maravilhoso, tão glorioso que é o nosso Pai celestial, aleluia, que nos enviou o melhor lá dos céus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai que está no céu, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor nos ensine cada dia e nos disponibilize, Senhor, nos incentive, nos inspire, meu Pai, para o crescimento na tua presença, meu Pai. Nós continuarmos, ó Deus, progredindo, meu Pai, em nossas vidas. Pai, abençoa todos aqueles que nos ouvem neste momento, aos nossos irmãos da Igreja Evangélica Missão Pentecostal, meu Pai, aqui na cidade de Esperantina, outros lugares, meu Pai, onde quer que se encontre uma pessoa conectada conosco, o Senhor vem abençoar, ó Pai, te peço e te agradeço por todos, em o nome de Jesus Cristo, Pai, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.